Só aqui para fazer as previsões dessa sexta-feira de Copa do Mundo, sextou, e também último dia de 16 avos de final, essa fase que entrou no coração das audiências, todo mundo gostou, uma série de grandes jogos que nós tivemos nessa fase prévia às oitavas de final, e teremos também, espero, mais ótimos jogos nesse dia de Copa do Mundo, que tem Egito e Austrália, tem Argentina e Cabo Verde, e tem também Colômbia e Gana, né? Falemos na ordem dos jogos, do acontecimento dos jogos. Então comecemos com Egito e Austrália, uma partida talvez das mais equilibradas nessa fase, né? É um jogo que perceptivelmente não tem um favorito claro, né? Duas seleções que passaram como segundas colocadas em seus grupos. Uma Austrália que tem como característica principal uma defesa alta e bastante difícil de penetrar, contra um Egito que mostrou na fase de grupos bastante variação ofensiva, principalmente com trocas no seu setor de frente entre Marmoush, Zico, Salah, jogadores que mudam bastante de posição, né? Então tende a ser um ataque contra a defesa, apesar de nós não termos visto em tantas ocasiões o Egito pressionando a área adversária, né? Tendo a bola com maior intensidade na frente. Foi um Egito que em alguns momentos se expôs, e ainda assim foi um time melhor em algumas das partidas. Por exemplo, acho que o Egito jogou melhor do que a Bélgica quando a enfrentou. Obviamente foi superior à Nova Zelândia, e depois um jogo muito equilibrado com a seleção já classificada contra o Irã, né? Então, um jogo que tem bastante equilíbrio, que o Egito tem um diferencial, né? Um jogador diferencial, um cara de maior nível, que é o Mohamed Salah, que vem fazendo uma Copa bastante importante, uma Copa como protagonista dessa seleção, e tem jogado muitíssimo bem o Mohamed Salah. Pode ser o diferencial dessa partida. A seleção australiana, né, até aqui sofreu poucos gols, né, sofreu apenas 2 gols, os 2 na partida contra os Estados Unidos. Vai ter que tomar seus primeiros nessa partida, mais alguns nessa partida, se o Egito quiser se classificar. Pode ser um jogo com cara de prorrogação, justamente por essa questão de ser uma defesa difícil de penetrar e do Egito também ser uma seleção ofensivamente capaz, né? Eu tô achando, na verdade, que esse jogo vai dar em 1-0 para o Egito, tá certo? Indo para a próxima partida, temos, eu falei antes de começar, um que, na minha opinião, é um dos jogos mais desiguais dessa fase, né? A Espanha e a Áustria se mostrou um jogo bastante desigual também. Eu previa que França e Suécia seria um jogo muito desigual. Eu também acho que Argentina e Cabo Verde tem tudo para ser um jogo bastante desigual, né? Não me leve a mal, o Cabo Verde fez uma primeira fase muito boa, merece estar aqui nesses 16 avos de final. Foi defensivamente talvez a melhor seleção na Copa do Mundo, enfrentando 2 campeãs e saindo com empates em ambos os jogos na sua primeira competição. Mas aqui pega aquela que talvez é uma das grandes favoritas, na minha opinião, o segundo melhor time jogando até aqui nessa Copa do Mundo, que tem o melhor jogador da sua geração em altíssimo nível, né? O Messi está entregando tudo que pode nessa Copa do Mundo, que provavelmente é a sua última. Então é um jogo bastante complicado para a seleção de Cabo Verde, que vai pegar um time diferente daqueles que pegou na fase de grupos, né? Apesar, eu falei disso, a Argentina tem similaridades com a Espanha, tem uma posse de bola mais lenta, tem um time que acelera em momentos muito oportunos e ocasionais, né? Mas ele tem uma aceleração muito mais imprevisível, já que o Messi ocupa várias áreas do campo em relação ao Yamal, que é esse jogador da aceleração na Espanha, que ocupa basicamente o lado direito, e também tem um time de tabelas muito mais rápidas e de movimentação muito mais ágil e dinâmica, né, do que a seleção espanhola, que às vezes tem uma posse de bola mais morta. Vai ser um jogo dificílimo para Cabo Verde, tá? Se Cabo Verde vencer, se Cabo Verde se classificar, eu afirmo aqui, acho que será a maior zebra da história da Copa do Mundo. Parece exagerado, parece demais. Você pode procurar em todas as Copas do Mundo, eu falo com propriedade, já vi quase todos os jogos de que se tem registro em vídeo em Copa do Mundo, e não há nada que se compararia a isso, né? Uma seleção estreante, eliminar a atual campeã do mundo, time que tem, repito, o melhor jogador da geração,
seria muito zebra, muito difícil, gente. Então, por isso, eu, obviamente, com muita torcida por Cabo Verde, torcendo por nossos irmãos lusófonos de Cabo Verde, acho que vai ser 3-0 para a seleção da Argentina. Não duvido que Cabo Verde dificulte o jogo, que tenha primeiros minutos de muitos bloqueios, de algumas chances de contra-ataque, mesmo que escassas, mas acho que a Argentina em algum momento vai quebrar essa barreira cabo-verdiana e vai conseguir a vitória, tá certo? Minha torcida, repito, é toda por Cabo Verde, apesar de achar muito difícil que isso aconteça. E fechamos o dia com Copa do Mundo, com Holanda. Oh, meu Deus, eu tô todo maluco. Fechamos o dia com Colômbia e Gana. Eu pensei em Gana, enfim. Gana, uma seleção bastante defensivamente apurada, né? Vemos que é um tema comum dos jogos de amanhã. Um time que deu muito trabalho para a Inglaterra, tanto que conseguiu um ponto. E naquele jogo, basicamente, definiu sua classificação. Depois deu muito trabalho para a Croácia também, mas num jogo já que a Croácia foi um pouco melhor. É um time de Gana que faz poucos gols, mas também toma poucos gols, né? Até aqui foram só os 2 gols tomados contra a Croácia. E uma Colômbia que tem um ótimo ataque, um ataque bastante prolífico, que marcou até aqui... bastante prolífico. Marcou 4 gols, né? A França, que é o melhor ataque, tem 13. Mas é um time que tem bastantes armas ofensivas. Tem Luiz Dias muito inspirado, com muita vontade. Uma questão de centroavante que ainda é uma questão, né? Que ainda é um problema, já que pode ser John Córdoba, pode ser Luis Soares. Para o jogo mais complicado do grupo, o Néstor Lorenzo opta pelo John Córdoba, porque é um cara de mais força física para brigar ali na área contra os zagueiros. Talvez para esse jogo, que na teoria é um jogo em que a Colômbia entra como favorita, seja uma opção também, porque o Córdoba, na minha opinião, jogou melhor do que o Luis Soares nesses seus jogos em Copa do Mundo, né? É uma Colômbia que também tem Rames e John Arias como armadores muito rápidos e também com achadas excelentes, chutando bem. O Arias tem encontrado passes muito difíceis, né? Justamente como é um cara que joga mais pelo meio, abre espaço para o Daniel Muñoz, e aquele lado direito vai ser um perigo da Colômbia constantemente durante a partida. Então é um time que tem bastante variedade de jogo e opções para atacar, né? Talvez seja o desafio ofensivo mais complicado da seleção de Gana até aqui, mais complicado do que a Inglaterra? Talvez, porque acho que é uma Colômbia muito mais incisiva, que ataca mais constantemente do que a Inglaterra, que em alguns momentos segura um pouco mais a posse, né? Gana, de novo, não tem tantas armas de contra-ataque. É um time que com a bola no pé custa, né? Tem dificuldade. O time do Carlos Queiroz treinado justamente para resistir esses cenários de dificuldade. Tanto que resistiu muito bem. Até aqui o grande teste foi Inglaterra, e foi já um bom sinal, né? Eu acho que esse jogo pode ser mais difícil do que parece. Acho que pode terminar numa prorrogação, mas acho que na prorrogação teremos 1-0 para a Colômbia. É isso aí, pessoal. Deixe seus palpites aqui nos comentários e até a próxima.